A trunk was filled with performed today on the body of the founder of the People's Temple, Jim Jones. You're not able to see me clearly. Things just blur to you. You have to stumble around lately through. His sons were simply going to sleep. Some had pillows beneath their heads. Imagina a seguinte cena: uma clareira abafada no meio da selva da Guiana, silêncio sepulcral, o som distante de grilos e o zumbido persistente de insetos tropicais são os únicos sinais de vida. No chão, corpos por todos os lados, deitados lado a lado como se estivessem dormindo. Homens, mulheres, idosos, crianças, bebês, todos segurando copinhos de plástico manchados de vermelho. Um cartaz ainda balança com o vento cravado na entrada do local. Bem-vindo a Jonestown. Essa é a história de um homem que começou querendo mudar o mundo e terminou destruindo quase 1000 pessoas com um gole de suco envenenado. Mas, calma, não pula. Porque antes da tragédia teve manipulação, teve dominação psicológica, teve fuga para a selva, paranoia armada, profecias de fim do mundo. E um show de horrores que faria qualquer roteirista de terror pensar: é melhor nem competir com a realidade. Tudo começa com James Warren Jones, mais conhecido como Jim Jones, o pastor do povo. Desde criança, ele já era esquisito. Enquanto os coleguinhas jogavam bola ou brincavam de pique, ele realizava funerais de animais, com caixão, oração e tudo. Era uma mistura precoce de padre, coveiro e showman. Dava sermão até para passarinho. Dizem que ele já falava com aquela entonação de pastor pentecostal antes mesmo de perder os dentes de leite. Mas ele não era só maluco. Jim era inteligente, carismático e sabia o que estava fazendo. Ainda jovem, ele percebeu que tinha poder nas palavras e mais, viu que podia usar religião como ferramenta de transformação social. Então fundou o Templo dos Povos, uma igreja inclusiva, progressista, que combatia o racismo e pregava a igualdade. Num país segregado como os Kibbutz-Reuá dos anos 50 e 60, isso era ousado. Ele abraçava os negros, dava comida a quem tinha fome e pregava um evangelho revolucionário, misturando Jesus com Karl Marx, como se estivesse criando o primeiro Cristo-comunismo, ou como ele chamava, socialismo apostólico. E não era papo furado, não. Jim Jones ajudava de verdade. Distribuía comida, criava centros de reabilitação, ajudava viciados, acolhia os sem-teto. Era o queridinho das causas sociais e tinha o apoio até de políticos democratas. Só que aos poucos ele deixou de ser apenas um pastor popular e virou algo mais sinistro. Jones começou a se declarar a reencarnação de Cristo, Buda, Lenin e Gandhi ao mesmo tempo. Um pacote completo com barba, óculos escuros e mania de grandeza. O problema é que muita gente acreditava. No auge, ele já comandava milhares de fiéis. E não eram só fiéis, eram devotos. Pessoas que entregaram tudo, dinheiro, casa, filhos. Em troca de quê? De um paraíso prometido onde todos seriam iguais, ninguém passaria fome e o amor venceria o sistema. A essa altura, o Templo dos Povos era mais um culto do que uma igreja. E Jones mais um ditador espiritual do que um líder religioso. Quando começaram as denúncias de abusos, exploração e controle mental, ele fez o que qualquer messias paranoico faria. Fugiu. Comprou terras na selva da Guiana, no norte da América do Sul, e fundou Jonestown, uma comunidade utópica isolada, no meio do mato. A ideia era simples: vamos criar um paraíso socialista longe do capitalismo opressor dos Estados Unidos. Parece bonito, né? Mas Jonestown era, na real, uma prisão cercada de floresta, com calor insuportável, doenças, trabalho forçado e controle absoluto. Jim Jones controlava tudo: horários, comida, sono, palavras, pensamentos. Os alto-falantes da colônia tocavam sermões dele 24 horas por dia. Isso mesmo,
O sujeito falava no microfone até de madrugada, pregando conspirações e dizendo que o apocalipse estava chegando. Os moradores eram obrigados a assistir a ensaios de suicídio revolucionário, onde simulavam ingestão de veneno só para treinar. A ideia era simples: se o mundo nos atacar, vamos morrer juntos, como mártires. Nada une tanto um grupo quanto o medo fabricado e uma ameaça invisível, né? Em 1978, o medo que já consumia Jonestown virou tragédia. Familiares denunciaram abusos e o congressista Léo Ryan foi à Guiana investigar. Recebido com sorrisos forçados, ele logo percebeu que algo estava errado. Quando alguns membros tentaram fugir com ele, Jim Jones viu nisso uma ameaça. No aeroporto, seus homens atacaram e mataram Ryan e mais 4 pessoas. O primeiro assassinato de um congressista americano em missão. De volta à colônia, Jones declarou que era o fim. Disse que seriam perseguidos, torturados e que o único caminho era a morte revolucionária. Distribuiu suco com cianeto, começando pelas crianças. Quem resistia era forçado. Alguns tentaram escapar. Foram mortos a tiros. Ao final, mais de 900 pessoas estavam mortas. Jones com um tiro na cabeça. E ao redor, só silêncio. Copos plásticos e corpos. O mundo ficou em choque. Jonestown foi mais do que uma tragédia. Foi o retrato sombrio de onde o fanatismo cego pode levar. Mostrou que o perigo às vezes não tem chifres, tem carisma, promessas doces e um copo de suco na mão. E se você acha que Jonestown foi o fundo do poço da manipulação humana, se prepara, porque existe um outro caso ainda mais bizarro, onde o culto não acabou com um copo de suco, mas com testes de controle mental feitos pelo próprio governo americano. Sim, eu estou falando do projeto MKUltra, sessões secretas de tortura psicológica, LSD em pacientes sem consentimento e técnicas de lavagem cerebral que parecem ter saído direto de um filme distópico. Então, já se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai te mostrar como mentes podem ser hackeadas sem que você perceba. E se esse vídeo te prendeu até aqui, é sinal de que vale o like, né? Isso me ajuda a continuar trazendo histórias que a escola esconde e que o Google não conta desse jeito. Agora olha bem para o suco que você está tomando aí. Confia nele? A gente se vê no próximo mergulho no lado sombrio da história.